Oi, pessoal, e vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e o tema de hoje, ciclos de vida. Então, quando a gente fala em ciclos de vida, né, a gente está pensando em modos de reprodução mesmo, né? Porque a gente tem que entender como, né, que essa reprodução, né, vai aí gerar novos indivíduos. E a gente sabe que cada organismo, né, cada espécie tem uma maneira específica, né, de reprodução. Então, nós vamos ver um pouco dos ciclos reprodutivos, da reprodução sexuada, tá? Onde, para que ocorra a reprodução sexuada, existe aí a dependência de dois fenômenos. Primeiro, a meiose e a ocorrência aí da fecundação. Então, pelo processo de meiose, você vai lembrar lá, são formadas células haploides, né, que a gente traz aí com a letra N. Mas por que haploides? Porque são células que têm metade do número de cromossomos da célula que está dando origem, certo? E a célula que está dando origem, a gente chama de célula mãe e ela é diploide, certo? E a fecundação? Fecundação é a união de dois gametas, resultando na formação do zigoto. Então, os gametas, eles precisam ser haploides para que quando ocorra essa união, o zigoto seja diploide e ele vai ser a célula mãe, que futuramente vai produzir novas células haploides, e todo esse ciclo vai continuar, né? Então, você tem aí o exemplo dessas aves, né? Onde cada um deles, pelo processo de meiose, né, formou o gameta, e aí tem o gameta feminino e o gameta masculino, onde ocorreu a fecundação, formou um zigoto, diploide. Esse zigoto passou por sequenciais mitoses, né, crescendo, dando origem a esse indivíduo adulto, que vai novamente continuar esse ciclo, certo? Então, quais são, né, os ciclos que tem? Nós vamos ver, certo? Então, as maneiras de conseguir se reproduzir por reprodução sexuada, nós vamos ter aí, olha, os gametas e os esporos. Os gametas são células reprodutivas haploides, que vão se unir formando o zigoto, certo? Agora, os esporos, olha aí, eles também são haploides, certo? E eles vão se dividir por mitose para originar novos organismos que também são haploides. Então, olha a diferença. Os esporos, eles não precisam, né? Eles não realizam fecundação para gerar novos indivíduos. Por mitose, ele vai dar origem a um novo indivíduo haploide, certo? Já os gametas, eles precisam, né, se unir, o gameta feminino, o gameta masculino, ambos são haploides, eles precisam se unir para formar um zigoto diploide. E o zigoto passar por mitoses e formar um indivíduo adulto, tá bom? Então, entre os organismos que são produtores de esporos, nós temos os fungos, tá? Os organismos produtores de gametas, vocês já sabem, né? Os animais. E aí podemos incluir muito bem os seres humanos, certo? Agora, muitas espécies de algas também produzem esporos, que aí essas algas, os esporos delas têm flagelos para se locomover, porque elas estão no meio aquático. E aí, chegando num substrato adequado, esses esporos germinam e originam novas algas que também são haploides. Então, por aqui já deu para perceber que tem uma diversidade boa, né, de modos de reprodução, né, de alternativas aí. Então, vamos aos ciclos, né? Então, os ciclos de vida com reprodução sexuada, eles podem ser diferenciados pelo tipo de divisão meiótica que apresentam. Então, nos três ciclos que vocês estão vendo aí embaixo, nós temos divisão meiótica ocorrendo. Só que nós temos a meiose gamética, nós temos a meiose zigótica e nós temos a meiose espórica. Pelo nome, você já conclui no que resulta essa meiose, né? A meiose gamética vai produzir gametas, certo? Então, vamos só entender, né, compreender as etapas de cada uma dessas opções, né, de ciclos de vida. Então, o primeiro, ciclo com meiose gamética. Olha, esse ciclo ele também é chamado de ciclo aplobionte de Plonte, ok? Onde nós vamos ter o quê? As espécies, né, que apresentam esse tipo de meiose,
Os organismos diploides, certo? Realizam meiose para produzir gametas haploides. E esses gametas vai ocorrer aí a fecundação para formar o zigoto, que vai originar um novo organismo diploide. Então, você tem aí, ó, tá mostrando aí um casal de leões? Perfeito, são os animais, ok? Animais apresentam esse ciclo. E algas, tá? Ah, mas não todas as algas, certo? Algumas algas apresentam esse tipo de ciclo, ok? Então, o ciclo que você facilmente vai identificar, tá? Lembrando aí dos animais, lembrando aí do ser humano, ok? Então, cada indivíduo, né, vai produzir gametas e aí os correspondentes, masculinos e femininos, vai ocorrer a fecundação. Ocorreu a fecundação, existe a formação de um zigoto, e esse zigoto vai passar por mitoses para poder originar um indivíduo adulto que vai novamente fazer todo esse processo, certo? Depois nós temos, olha, meiose zigótica. Esse ciclo também é chamado de haplobionte, certo? Onde organismos haploides, tá? O organismo adulto, ele é haploide. E ele produz gametas por mitose, certo? A fecundação origina o zigoto, o qual realiza meiose e produz esporos. Então, zigoto vai realizar meiose e produzir esporos. Cada esporo pode originar um novo organismo haploide, tá? Então, uma meiose zigótica, ok? Algas e fungos apresentam esse tipo de ciclo. Então, algumas algas fazem a meiose gamética, que foi a anterior. Algumas algas fazem a meiose zigótica, certo? E por que essa reprodução é legal, né? Quando o indivíduo ele produz esporos, tá? A produção de esporos ela é muito vantajosa, tá? Porque cada um desses esporos, tá vendo aí que ele tem flagelo, ele pode se deslocar no ambiente, ir mais distante, alcançar melhor substrato, né? E ali ele vai originar um novo organismo. E como são produzidos muitos esporos, tá? O número de descendentes também, isso é uma vantagem para manter aquela espécie viva, né? Manter continuidade, certo? E então, os esporos, eles se dispersam nos ambientes e aí esses novos indivíduos são haploides, certo? Terceiro ciclo é o ciclo com meiose espórica, tá? Esse ciclo, ele apresenta como característica aí duas gerações, tá? Que vão se alternando. Então, uma geração é haploide, outra geração é diploide, certo? Então, nós vamos chamar esse ciclo aí também, nós falamos que o evento que ocorre aí é de alternância de gerações, ou ainda de metagênese, tá? Então, você pode olhar aí no desenho que nós temos indivíduos que uma hora é o esporófito, diploide, tá vendo? 2 N's. Em outro momento desse ciclo, ele tem o nome de gametófito, tá? E ele é haploide. Então, ó, a geração formada por organismos diploides, certo? 2 N's, ela é chamada de esporófito, tá? E realiza meiose e produz esporos haploides. E aí, nesse caso, a meiose é chamada de espórica, tá? Então, as algas e os vegetais apresentam esse ciclo reprodutivo. Os vegetais a gente tem um destaque aí, principalmente quando a gente for estudar aí as pteridófitas, tá? Onde os representantes aí que a gente mais vai ver esse tipo de ciclo aí são as samambaias, tá? Então, é um ciclo de alternância de gerações. Olha aí, o esporófito, que é diploide, ele realiza meiose e produz esporos. Já o gametófito, ele é haploide, e aí ele vai produzir gametas pelo processo de mitose. Então, uma alternância de gerações. É necessário que ocorra essa alternância de gerações, tá? Então, a geração formada por organismos diploides são chamados de esporófitos, realiza meiose e produz esporos haploides. Então, essa meiose é chamada de meiose espórica.
cada esporo liberado no ambiente, ele vai originar um novo organismo haploide, certo? O esporo é haploide. Ele vai originar um novo organismo haploide, e aí ele se chama gametófito, que também é haploide, certo? Esse organismo haploide, ele vai realizar mitose para produzir gametas, que são fecundados, e aí sim vai originar o zigoto. O zigoto só vai aparecer, gente, sempre quando houver fecundação, certo? Ocorreu fecundação, então é porque duas células se uniram. Essas duas células têm que ser haploides para formar sempre um zigoto diploide, certo? Esse zigoto agora vai originar um novo esporófito, que é diploide por mitose, certo? E aí o ciclo vai continuar, ok? Então, memoriza aí. O esporófito é diploide e produz esporos. O gametófito é haploide e produz gametas. O nome você já identifica, né? Esporófito produz esporos, gametófito produz gametas. Mas aí tem uma informação adicional, né? O esporófito produz esporos por meiose. Mas olha o número, diploide reduziu para haploide, então tem que ser meiose. O gametófito produz gametas por mitose. Lembra que a mitose mantém o número cromossômico? Então, o gametófito é haploide, o gameta também é haploide, certo? Então, aqui, olha só, os 3 ciclos, tá? Eles vão apresentar meiose, certo? E os 3 ciclos são da reprodução sexuada e eles geram variabilidade. Lembra que toda vez que aparecer meiose, a meiose gera variabilidade, certo? E aqui você tem um resuminho, né, sobre esses 3 ciclos de vida e aquele outro nome que eles podem receber, certo? Então, se tem alternância de gerações, né? Então, ora o indivíduo adulto é haploide, no outro momento, o outro indivíduo adulto que pertence àquele ciclo é diploide, nós chamamos de ciclo diplobionte, certo? Diplobionte. Sem alternância de gerações, tá bom? Porque ou o indivíduo que vai produzir as células, né, reprodutivas ou é haploide ou é diploide, então não tem alternância, nós chamamos de ciclo haplobionte. E aí nós vamos ter o ciclo haplobionte haploide, que só tem organismos haploides, e o ciclo haplobionte diplonte, que tem só organismos diploides. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.